Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Durante essa semana, o Grande BH em Pauta abordou a questão dos adolescentes que entram para o mundo do crime. Acompanhe na reportagem de Bernardo Miranda. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Para 1.928 adolescentes da região metropolitana de Belo Horizonte, aviãozinho deixou de ser brincadeira de criança e se tornou sinônimo de entrada no mundo do crime. Esse é o nome dado aos iniciantes no tráfico, que transportam as drogas de um lado para o outro, e o pontapé inicial de quase todo chefe de boca de fumo. O total de quase 2.000 jovens que deram entrada no CIA BH, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional por tráfico de drogas, faz com que esse tipo de delito lidere as estatísticas de crianças e adolescentes que se envolvem com o crime. O tráfico corresponde a 24% dos atendimentos do CIA e de 2005 para 2011 apresentou alta de quase 300%, passando de 485 casos para 1.928. Além do tráfico de drogas, chamam a atenção o número de homicídios cometidos por menores de 18 anos. De 2009 a 2011 foram 111 assassinatos e 76 tentativas de homicídios. O roubo à mão armada também apresentou um crescimento impressionante, alta de 1.580%, passando de 18 ocorrências em 2010 para 303 em 2011. Números que fazem a população questionar se a política do Estatuto da Criança e Adolescente é suficiente para conter o avanço da criminalidade juvenil e o que leva a esses jovens entrarem para a criminalidade. Eu acho que é aquela ideia de impunidade, de conseguir as coisas fáceis, né? A falta de uma base familiar também, acho que é o principal. Eu acho que devia ser mais rigorosa a nossa legislação. Eu acho que quem tem idade para cometer um crime, idade e coragem para cometer um crime, tem também, devia ser levado isso em conta para responder pelos seus atos, né? Muitos caem até por fato de não ter assim, uma estrutura boa na vila que a gente mora, não tem um curso para eles gratuito, não tem nada, então não tem uma ONG. Então o que acontece? Eles ficam na rua, aí eles começam naquele tal do aviãozinho. Busca uma marmita que eu te dou R$5. Busca um lanche para mim que eu te dou R$5. Aquilo eles vão vendo que eles estão ganhando dinheiro fácil. Então aí eles vão ficando ali. Por quê? Porque eles não têm um curso para fazer, não tem um lugar para eles divertir, não tem um parque de diversão perto, uma pracinha, não tem nada, então eles ficam dessa forma. Já vou ficar no lucro se passar de 18 depois que... Os jovens menores de 18 anos não podem ser penalmente responsabilizados pelos atos e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma série de medidas para ressocialização que vão da advertência até a internação, passando por serviços à comunidade, liberdade assistida e semi-liberdade. A internação, a medida mais rigorosa, só pode ocorrer em casos em que o ato infracional foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou por reincidência em infrações graves ou então por descumprimento de medidas anteriores sem justificativa. A internação não tem um tempo determinado e o jovem tem que ser avaliado de 6 em 6 meses sobre a possibilidade de ganhar a liberdade. O tempo máximo da internação é de 3 anos. O tráfico de drogas não está entre os crimes que permitem a internação na primeira vez que o adolescente é apreendido e, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça emitiu uma súmula reforçando essa postura. Para o presidente da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da OAB em Minas Gerais, Stanley Guzman, é necessário mudar a legislação. Nós estamos falando de uma categoria que parte do princípio que é uma categoria que tem capacidade de traficar, e traficar significa compreender o que está fazendo, significa auferir lucro com o que ele está fazendo. E o adolescente, nessa ocasião, ele pode sim, como eu já me manifestei em outra ocasião, ele está sendo utilizado pelos grandes traficantes para poder praticar esse ato que é horrendo, ele é um ato absolutamente criminoso, ele está praticando esse ato, suprindo, digamos assim, a mão de obra adulta, porque se pega for, efetivamente vai sofrer uma punição muito maior. Apesar da defesa dessa mudança na legislação, os especialistas são quase unânimes em defender o Estatuto da Criança e Adolescente. Não adianta o juiz aplicar uma sanção àquele adolescente se a quem compete executar essas medidas, que é o município e o Estado, não tem profissionais capacitados, não tem uma política de recuperação eficaz, acaba que eles voltam.
É a mesma coisa quando você aplica uma pena para o adulto. Você acha que deixar ele depositado lá num presídio, sem atividade nenhuma, sem programação nenhuma, o dia inteiro sem fazer nada, que recuperação é essa? A cadeia não é solução para nada, isso já está claro, nós como sociedade já sabemos disso. Essa questão, envolvendo a juventude ainda por cima, é uma questão muito complexa. E não há solução a curto prazo mesmo, não. Agora, nós precisamos desenvolver uma solução institucional, tal como o ECA é um exemplo de uma solução institucional, né, que nos permita lidar com a questão da juventude de uma forma mais responsável que a gente vem fazendo. O estado de Minas Gerais possui atualmente 21 unidades socioeducativas para o cumprimento de medida de internação e internação provisória e 11 casas para o cumprimento de medida de semiliberdade, em um total de 1.255 vagas ofertadas. Mais 3 centros de internação serão criados com mais 300 vagas em unidades que ainda não são ideais, mas que, segundo militantes na defesa dos direitos da criança e do adolescente, já não têm relação com as antigas FEBEMs, que serviam apenas como um local de aprisionamento de jovens. A esperança da população é que essas medidas passem a ser cada vez mais eficientes e de forma mais rápida para que mais jovens consigam seguir os passos de Cleberson Rafael, que entrou para o tráfico aos 12 anos e hoje, 10 anos depois, pode se vangloriar de ser um jovem ressocializado. É porque o tráfico ele mostra isso, né? Ele passa de que quem está lá fazendo aquilo tem dinheiro, tem fama, tem poder. Então é algo que chama atenção, que atrai às vezes as pessoas, focam principalmente adolescentes quando passa muita necessidade dentro de casa, briga dentro de casa, então facilita bastante entrar nessa vida. Queria, porque hoje, né, levando em conta a vida que eu levo, a vida que eu podia ter no crime, porque eu sei que no crime, o crime ele acolhe a pessoa e tem, né, muita coisa para oferecer, né, fama, dinheiro, sucesso, poder e tudo mais. Então, acho que o básico, né, da vida e tudo mais para poder acolher, conviver com coisas boas, porque o mal, né, ele atrai o mal. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. O caminho do bem. O caminho do bem. Bom, e agora nós conversamos com o integrante da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Deputado, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Deputado, essa semana a gente tem um quadro aqui na Band News FM, não sei se o senhor conhece, que chama Grande BH em Pauta. Toda semana a gente pega um assunto, dá uma destrinchada nesse assunto, falando sobre todas as vertentes, ou todas as vertentes possíveis que dizem respeito a ele. Essa semana o tema escolhido foi exatamente o envolvimento de menores de idade, de adolescentes, com a criminalidade. Nós descobrimos algumas coisas interessantes em relação, por exemplo, à superlotação das unidades de atendimento ao menor, dos centros de apoio e atendimento ao menor, a maioria absurda que é de menores entre 16 e 17 anos envolvidos na criminalidade, quase a totalidade dos crimes violentos são cometidos por menores de idade próximos de completar 18 anos, e principalmente a rejeição de especialistas e pessoas envolvidas com esse atendimento, a ideia de se mudar a forma de tratar o que é feito em relação aos menores infratores. Quer dizer, todo mundo concorda, parece concordar pelo menos, que as soluções ideais passam pela questão da educação, passam por questões sociais de acompanhamento, questões que vão dar resultado a curto, médio ou longo prazo. Para todos eles, eu fiz uma pergunta que eu vou fazer para o senhor agora, por isso essa introdução toda, e de nenhum deles eu ouvi uma resposta concreta. Como fazer para resolver o problema hoje desses menores, principalmente esses de 17 anos, que se cometem um crime hoje, um mês antes de completar 18 anos, vão ficar 3 anos internados, vão sair com a ficha limpa. Se cometem um crime daqui a um mês, eles vão ficar 30 anos presos por homicídio. Qual é a solução para esse problema atualmente? Existe uma solução imediata? Existe solução. O que o país precisa fazer primeiro é deixar de lado a hipocrisia. Então nós convivemos com a hipocrisia o tempo todo. Nós temos medidas no campo da prevenção social, que aí uma parte da lei 8.069 de julho de 90, mais conhecido como ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, essas políticas públicas precisam ser implantadas no campo da prevenção social. Ou seja, o governo municipal, estadual e federal tem que unir forças, especialmente destinar recursos como política de Estado e não política de governo, permanentemente
para atuar no campo da prevenção social, em periferias, favelas e aglomerados. Ou seja, retirando do traficante, do criminoso, essa referência que ele tem no morro, como o glamour, como dinheiro e até mulheres que se encantam com essa questão do tráfico, com esse poder, esse pseudo-poder que o traficante local tem. De que forma é feito isso? Com políticas públicas. A exemplo disso, nós temos uma experiência, eu diria em Minas Gerais, muito exitosa, que é a questão do Fica Vivo. São oficinas com pessoas qualificadas da própria comunidade, treinadas, monitoradas, remuneradas, para levar arte, cultura, esporte e lazer. Campo da prevenção social, associado à educação, à escola integral e a cursos profissionalizantes. Ou seja, se você tem uma base nesse sentido. Mas do outro lado, eu chamo a atenção da hipocrisia. Nos crimes violentos contra a pessoa, não se poderia aplicar punições tão brandas como existe hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ouvinte, para ele compreender melhor, para que o ouvinte entenda com clareza, se um menor hoje, de 16, 17 anos, matar uma pessoa, se ele matar 10, se ele matar 20, a punição máxima como medida de internação prevista no artigo 121 da Lei 8.069, que é o ECA, é no máximo de 3 anos. No máximo medida de internação de 3 anos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conseguiu inverter a ordem jurídica constitucional. Para o menor, uma ordem jurídica não é a vida, como todo arcabouço jurídico, todo o conjunto de leis trata uma ordem jurídica que é a vida. Para o menor, não. Se o autor do crime for o menor, deixa de ser uma ordem jurídica. Se ele for vítima, aí sim, aí a pessoa que é maior de idade, ele tem que respeitar que a vida desse menor seja uma ordem jurídica. Então houve uma inversão, houve uma excrescência jurídica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a hipocrisia. Aqueles que cometem crimes violentos contra a pessoa, tem que haver punição rigorosa. Nós tivemos uma experiência, uma visita oficial na Comissão de Segurança Pública nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Crianças passam a ser punidas do ponto de vista penal a partir de 9 anos de idade com relação a determinados crimes. Eu sou defensor da tese que os crimes violentos contra a pessoa devem receber punição igual a de adulto. Não podemos admitir que um rapaz de 17 anos estupre uma criança e mate essa criança e nós venhamos internar ele com medida máxima de internação de 3 anos. Nós temos juízes, temos um juiz lá em Passos, no sudoeste de Minas, que mesmo menores com 4, 5 homicídios não estão sendo recolhidos de forma preventiva para a internação. Ou seja, falta políticas públicas do campo da prevenção social, que é uma esfera de atuação, tem que ser forte, tem que ser permanente, mas falta punição, falta a proibição. Nenhum cidadão pode ter a sua conduta refreada se ele não souber que ele tem punição rigorosa. E, infelizmente, no Brasil nós vivemos essa hipocrisia. Então nós temos aí inúmeros cientistas sociais, nós temos deputados estaduais, federais, nós temos promotores, juízes, advogados que defendem o Estatuto de forma poética. Nós não estamos tratando de poesia, nós estamos tratando da vida humana, nós estamos tratando do crime violento que são praticados por menores e que as pessoas andam passando a mão na cabeça desses criminosos, de bandidos perigosos. Então nós temos que tratar essa questão sobre esses 2 anos. Primeiro, prevenção, campo da prevenção social, políticas eficientes, mas nós não podemos também deixar de punir de forma rigorosa. O estupro seguido de morte, o latrocínio. Nós tivemos um exemplo no ano passado, o menor de 16 anos que matou um motorista de coletivo na região de Venda Nova, o motorista de 48 anos de idade, casado, pai de filhos, e que morreu porque o motorista não quis abrir a porta no tempo adequado, porque não poderia, cada fiscalização interna da empresa, da instituição de trânsito da BH Trânsito, da fiscalização. Morreu gratuitamente. Por quê? Porque o menor sabe, ele sabe que ele não será punido a contento. E ainda, nós temos
pessoas que são os criminosos, que são maiores de idade, que se utilizam desses menores para servir de mula. Toda droga que é apreendida, todo armamento que é apreendido é de propriedade do menor, não é do maior. Então o Brasil precisa avançar, nós precisamos acabar com essa hipocrisia. Punição rigorosa nos crimes violentos contra a pessoa. Agora, essa é uma faceta que as pessoas ficam com demagogia, com hipocrisia e não têm coragem de fazer enfrentamento. Agora, evidentemente, para manter esses menores atrás das grades ou maiores, sejam quem for, há necessidade que exista um sistema prisional que recupere o sujeito, ou pelo menos que tente recuperar o sujeito, o que nós não temos hoje. A Comissão de Segurança Pública acompanha muito a situação dos presídios e dos centros de internação de adolescentes no Estado. Como é que está a situação hoje, deputado? Permanecemos naquela situação de precariedade, mantendo juntos bandidos de alta periculosidade com ladrões de galinha, como sempre foi? Hoje nós já avançamos muito em Minas Gerais, mas ainda temos as deficiências. Há menores sendo cautelados em locais impróprios à luz da legislação em vigor. À luz do Estatuto de Criança e Adolescente, há menores que estão sendo acautelados em locais adequados, em locais que não permitem. Mas é outro ponto que nós precisamos fazer discussão. Se nós pegarmos a população carcerária, seja de menores criminosos ou de maiores, no Estado de Minas Gerais, nós podemos afirmar com muita tranquilidade, com muita segurança, que 50% de toda essa população está recolhida em nome do tráfico, por tráfico de drogas ou por crime cometido em nome do tráfico de drogas. Por que eu faço essa afirmação? Porque isso, o cidadão precisa entender que o combate de tráfico de drogas é de competência originária da Polícia da União, Polícia Federal. E com essa população crescente, o governo do Estado acaba tendo um gasto gigantesco para acautelamento, tanto de menores infratores, como de criminosos, de uma forma geral. Nós temos uma população que cresce muito, nós temos um custo médio de em torno de R$ 1.800, R$ 2.000 por cada preso no sistema prisional mensal, é o custo de um preso, e por outro lado, do menor infrator, isso chega a R$ 2.500 a R$ 3.000 o custo desse menor. Em contrapartida, esse crime, essa droga, esse armamento pesado que passa livremente pelas fronteiras, não há nenhum recurso do governo federal. Há um abandono completo do governo federal com relação a essa questão. E aí ficam os estados e os municípios de pires na mão, indo a Brasília, e o governo federal não assume 1% da sua responsabilidade contra a partida. Por isso que os estados, por isso que os governos estaduais investem, e todo investimento ainda é pouco, ainda falta investimento, porque a União não dá a contrapartida. E por outro lado, a droga continua chegando, continua arrebentando o nosso tecido social, arrebentando as nossas famílias e tragando para dentro do tráfico cada vez mais um número maior de crianças e adolescentes. Contrapartida do governo federal, zero. E os estados cada vez mais penalizados. Muito bem. Sargento Rodrigues, integrante da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, obrigado pela entrevista. Bom fim de semana para o senhor. Nós é que agradecemos e um bom dia a todos os nossos ouvintes. Lembrando, Luiz Fernando, que a gente tentou falar com a Secretaria de Defesa Social desde a última sexta-feira e não conseguimos ninguém para comentar sobre esse assunto esse que foi destrinchado aí durante toda a semana. O assunto é delicado demais.